Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do Instituto Federal do Ceará, do campus de Tianguá, e vamos aqui resolver essa questão sobre matrizes, ok? Então, o que diz nessa questão? Escrever a matriz A, certo? A matriz A é a matriz cujos elementos é A, índice e J, que é uma matriz 3 por 3, na qual A e J é dado por 0, se I é menor ou igual que J, e I menos J, se I é maior do que J, certo? Então, vamos começar observando o seguinte. Essa nossa matriz, a gente tem aqui que ela é uma matriz 3 por 3. Então, essa matriz ela vai ter, aqui indica linha, certo? E o segundo número indica coluna, a quantidade, certo? Então, essa matriz ela vai ter 3 linhas e 3 colunas, tá? Então, vou colocar aqui essa matriz A, a gente vai escrever assim, tá? E os seus elementos são dados por A e J. Então, A e 1, que é a primeira linha, primeira coluna. Aqui, primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. Aí depois, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, terceira coluna. E por último, terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna, tá? O que a gente tem que fazer aqui, O que a gente vai ter que fazer é descobrir quem são todos esses números As aí, A1, A12, A13 e assim até o A33, ok? E como que a gente vai descobrir quem são esses números? Utilizando, certo, a expressão que foi dada aqui, ok? Então, como que a gente vai fazer isso, O que foi dito? O elemento A e J, então aqui o I ele é um número, o J também ele é um número, certo? Então, se por acaso o número I for menor ou igual que o número J, isso daqui vai valer 0, certo? Se o I for menor ou igual que J. Agora, se o número I ele for maior do que J, então isso daqui vai valer a diferença de I por J, ok? Então, a gente vai fazer o que? Determinar todos os elementos. Então, por exemplo, aqui eu tenho A1, 1. Então, esse daqui faz o papel do I e esse daqui faz o papel do J. Então, nesse caso, o I e o J, eles são iguais, 1 é igual a 1. Então, eu estou em qual situação? Estou na primeira, certo? Então, o I, ele é menor ou igual a J. No caso, a gente está usando o igual, certo? Então, como o I é igual a J, o A11 é igual a 0, tá? Ok. Então, a gente já descobriu o primeiro elemento, tá? Então, o que a gente pode fazer? Você pode escrever separado, pode justamente aqui apagar, onde a gente já tinha na matriz A. E eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pegar essa matriz A, vou colocar um pouquinho mais para cima, tá? Só para efeito didático, vou fazer o seguinte, tá? Aí nessa daqui de baixo agora eu vou já substituir os valores que eu vou encontrar, tá? Então esse daqui é 0, tá? Se você observar, sempre que o I e o J forem iguais, vai dar 0, Então, isso também acontece quando? No A22 e no A33, tá? Então, você pode observar, ó, o A22, O A22, aqui é o I, aqui é o J. Então, o I é 2, o J é 2. Ele também vão ser iguais, certo? Vão ser iguais. E o que diz aqui, Quando são iguais, Quando são iguais, aqui. Então, a gente tem que isso é igual a 0. E o A33, pelo mesmo motivo, também vai ser 0, Aqui o I
é 3, é igual ao J, que também é 3. Então, ó, o A22 e o A33 também a gente viu que é 0, tá? Ok, então vamos para os demais que a gente não descobriu ainda. Então, se a gente olhar agora para o A12, certo? Então, aqui a gente tem o I e aqui a gente tem o J, certo? Então, nesse caso, o que é que você tem? Você tem que o I ele é menor do que o J, né? Porque 1 é menor do que 2. Então, o I é menor do que o J. Então, a gente está em que situação? Na primeira ou na segunda, né? No caso, a gente está na primeira, porque o I é menor do que o J, tá? Então, aqui também vai ser igual a 0, tá? Então, nesse caso, ó, é só colocar o valor 0, ok? Então, você tem aqui, ó, você acaba de descobrir quem é o A12, então também é 0, tá? Também é 0. Então, você pode observar o seguinte, sempre que o primeiro número for menor que o segundo, né, vai ser 0. Onde que isso também acontece, né? Você pode já observar. Então, sempre que o primeiro for menor que o segundo, né, vai ser 0. Então, isso também acontece aqui, tá? Porque esse é o I, esse é o J, tá? I e J, então. Onde que também acontece, né? Acontece também no A2, 3. Então, aqui é o I e esse daqui é o J. Então, aqui nesse, né? 1 é menor do que 3, certo? E aqui embaixo a gente tem que 2 é menor do que 3, então também é 0. Ok? Então a gente observa aqui, ó. Esse e esse também vão ser zeros, tá? Ótimo. Agora falta a gente determinar ali o A21, o A31 e o A32, tá? Como que a gente vai fazer? Da mesma forma, a gente vai colocar aqui A21. Então, aqui a gente tem o I, aqui a gente tem o J, tá? Aí, o que a gente tem agora? A gente tem que o I é maior do que o J, né? Porque o I aqui é 2, o J é 1. Então, 2 é maior do que 1. Então, agora, né? Agora, a gente tem, ó, a segunda situação. A gente tem que o I é maior do que o J. Então, o que a gente vai... qual é o resultado? É a diferença de I menos J. Então, quem é o I aqui? O I é 2, né? Então, aqui é I menos J. Então, quem é o I? Nesse caso é 2, menos, quem é o J? 1. Então, 2 menos 1, 1, certo? Então, a gente sabe agora que o A21, ele vai valer 1, certo? Então, vamos fazer agora o A31. Aqui é o I, vai ser 3. O J, no caso, é 1. Então, aqui o I ele é maior do que o J, certo? Porque o I é 3, o J é 1, então o I é maior do que o J. Então, novamente, a gente está na segunda situação, quando o I é maior do que J, o que a gente tem? I menos J. Mas quem é o I? 3. Menos, quem é o J? 1, né? Então, 3 menos 1, 2. Ok? Então, a gente também já descobriu esse. Esse daqui a gente tem que é 2, tá? Agora só nos resta, né? Só nos resta o A32. Então, aqui o I é 3, o J é 2. Então, o I é maior do que o J, porque 3 é maior do que 2, certo? Então, aqui a gente está na segunda situação lá, então I menos J, tá? Então, quem é o I é 3, menos, quem é o J? 2, 3 menos 2, 1. Então, esse daqui que era o último que faltava, é igual a 1, tá? Então, ó, você observa que essa é a matriz A, tá? Então, a matriz A é essa. Então, essa daqui é a matriz que a gente estava procurando, ok? Então, a gente fez devagarzinho, para que fique mais compreensível. Espero que tenham entendido e até mais.